Amém, amados. Nós estamos em uma série de mensagens chamada mais o que? Santidade. Amém. Queridos, é um tempo que Deus ele tem nos chamado para mais perto. Deus ele tem nos chamado para mais perto dele, porque a intimidade, a santidade e a frutificação nunca acontecem longe. Elas sempre acontecem perto. E se Deus ele tem nos chamado para mais perto, é porque ele tem compreendido que nós nos encontramos longe. Porque eu não posso chamar Tiago que está lá atrás, ei, vem aqui, se ele está aqui do meu lado. Você só chama alguém que está longe. Porque se a pessoa ela está do lado, não há necessidade nenhuma de chamá-la para mais perto. Você entende? Então, queridos, Deus ele tem nos chamado para mais perto. Deus ele tem nos chamado porque muitas vezes nós estamos nos distanciando do propósito dele para nós. E o propósito, queridos, é que nós possamos viver a totalidade do reino de Deus. Amém? Não basta apenas você assistir, você precisa viver o reino na sua totalidade. Deus não nos chamou para sermos telespectadores, Deus não nos chamou para ver apenas o fogo passar, mas Ele deseja que nós estejamos na coluna de fogo, que nós estejamos na caminhada coberto com as nuvens, com o poder e com a glória dEle. Então você não pode ser apenas um telespectador, você precisa viver o reino na sua totalidade. E nessa noite Deus ele tem uma palavra muito especial ao seu coração, ao meu coração. E essa palavra, queridos, a pastora, ela nos desafia a trazer, nos dá essa oportunidade de poder servir no púlpito, transmitir a palavra. E como vocês conhecem, ela é sempre muito organizada, passa um sermão sempre com muita antecedência para a gente. E eu fui desafiado a trazer uma mensagem nessa noite. Só que nesse final de semana, nós estávamos em um momento de vigília, na Fenda da Rocha. E Deus, ele trouxe naquele momento uma palavra ao meu coração. E aquela palavra, ela começou a arder dentro do meu coração, eu pude compartilhar com os irmãos que estavam naquela vigília, mas eu sentia de Deus, que era a oportunidade que Deus desejava falar, não somente conosco, mas com a igreja. Eu estive conversando com a pastora, e isso não é regra, mas eu entendi de Deus, e ela compreendeu que de fato era uma mensagem que deveria ser compartilhada com todos nós. Então o Senhor, Ele deseja muito falar ao seu coração, amém? Deus deseja muito falar, essa palavra, ela mexeu demais comigo, e eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto base, que está em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 13, que diz o seguinte: e eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Então ele lhes disse: que palavras são essas que pelo caminho trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só o peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que têm sucedido nestes dias? E ele lhes respondeu: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte, e o crucificavam. E nós os esperávamos que ele fosse aquele que remisse Israel. Mas, agora com tudo isso, já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro
e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E disse-lhe eles: honestos e tardo de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou, o partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e desapareceu diante deles. Versículo 32 diz: e disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Amém, queridos? Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos a história de dois discípulos que andaram com Jesus, dois discípulos que caminharam com o Mestre, que viram o Mestre fazer milagres, que viram o Mestre pegar sermões extraordinários, que viram o Mestre fazer curas e fazer coisas extraordinárias, e compreenderam que Ele era o Filho de Deus. Eles compreenderam que Ele era a promessa do Pai. Eles compreenderam que Ele era o libertador, o Messias que havia de vir. Entretanto, um episódio marcou a vida daqueles homens. Aquele que era o mestre deles, eles encontraram pendurado em uma cruz, morto, crucificado e depois sepultado. Então aqueles homens resolveram tomar uma decisão. Eles resolveram partir de Jerusalém e ir a outra cidade. Eles começaram um processo de distanciamento. Quantas vezes, queridos, na nossa caminhada, nós contemplamos os milagres do Senhor, nós contemplamos o poder de Deus, nós recebemos da alegria da salvação, mas em um dado momento da história, nós começamos esse mesmo processo de distanciamento, esse mesmo processo de ir para mais longe. Quero te dizer uma coisa: não adianta apenas você começar bem, você precisa concluir bem, você precisa concluir a missão na qual Deus te chamou. Deus havia chamado aqueles homens, Deus um dia entrou na história, entrou na vida daqueles homens, só que em um dado momento eles partiram, eles se distanciaram daquele chamado de Deus para a vida deles. E Deus nessa noite, queridos, Ele deseja trazer uma palavra para nós, que se chama tempo de voltar. Amém? Você pode dizer para a pessoa ao seu lado: querido, é tempo de voltar. Mas talvez essa pessoa, ela olha para você e diz assim: mas espera aí, voltar? Eu nunca saí, como é que eu vou voltar se eu nunca fui? Acontece, queridos, que muitos já fizeram as suas malas há muito tempo, porque deixaram de estar no centro da vontade de Deus. Muitos já pegaram a sua bagagem, já colocaram nas suas costas, pegaram as suas mochilas e partiram, porque não estão mais no centro da vontade de Deus, porque já não vivem aquilo que Deus tinha planejado para a vida deles. Deus tinha um sonho para a vida daqueles discípulos. Entretanto, um belo dia, eles se armaram, pegaram a sua bagagem e resolveram partir. O que é que você tem levado na sua bagagem? O que é que tem na sua mala? Será que na sua mala há decepção? Será que na sua mala há frustração? Será que na sua mala há rancor? Há pecado? O que é que tem na sua mala que tem levado você para ir para mais longe? Será que na sua mala tem medo? Tem ódio? Tem intriga?
Queridos, Deus deseja nos falar uma mensagem nessa noite, nos dizendo que é tempo de voltar, é tempo de deixar as malas, é tempo de deixar a bagagem que nos afastou distante dele, para voltarmos ao verdadeiro caminho, que é no centro da sua vontade. Deus deseja, queridos, que eu e você façamos o caminho de volta. É tempo de voltar, queridos. O Senhor, Ele deseja nos trazer de volta. E você pode perguntar, voltar a quê? Deus deseja que nós voltemos à paixão. Amém? O versículo 32, ele diz assim: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Um belo dia eles saíram de Jerusalém com um coração frio, com um coração gelado, com um coração sem paixão, mas eles voltaram a declarar: porventura não arde de novo o nosso coração? E nessa noite Deus deseja aquecer o teu coração outra vez. Não importa quão frio esteja, não importa qual seja a temperatura, o fogo dele faz queimar novamente. O fogo do Senhor faz queimar e faz arder novamente. Porque, amados, a paixão, ela é combustível que nos move. Amém? A paixão, ela é fogo que nos consome. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o contrário da paixão? O que seria então, se a paixão, ela é tudo isso, é esse combustível, é esse fogo? O que seria o contrário da paixão? Queridos, a decepção é o contrário da paixão. Enquanto que a paixão, ela traz alegria, prazer, satisfação, a decepção, ela traz apatia, tristeza, incômodo, fardo. A decepção, ela traz isso. Vocês reparam como estavam aqueles discípulos? Vocês reparam como aqueles homens estavam? O que outrora era alegria, o que outrora era prazer, o que outrora não tinha hora, não tinha momento, não tinha clima, não tinha temperatura, se era para subir ao monte, se era para ouvir sermão durante horas, lá eles estavam, era o prazer que movia o coração deles. Só que nesse momento eles estão vivendo o momento da decepção, o momento da apatia, o momento da tristeza, o momento em que eles não têm mais prazer, tudo é fardo, tudo é um peso. Vocês entendem que muitas vezes a decepção, ela causa isso? Assim que esses homens estavam vivendo, eles estavam vivendo um momento de maior decepção na sua vida, porque eles acreditavam que a sua esperança estava morta. Contudo, Cristo em nós é a esperança da glória. A nossa esperança nunca morre, porque Cristo Jesus, Ele está vivo e vive eternamente. Ele nunca morre. Ele nunca nos decepciona, Ele nunca falha. Mas aqueles discípulos, eles estavam vivendo um momento de frustração. Será que você tem vivido um momento assim? Um momento em que a sua vida, ela se encontra apática, fria. Você anda triste, você já não tem mais prazer de adorar. Você era um homem apaixonado pelo Senhor. Você comia a palavra literalmente. Não tinha hora, não tinha lugar. Se você ia para uma fila do banco, lá você estava com um texto da palavra. Se te convidavam para uma vigília, para uma oração, não tinha momento, você rapidamente se vestia. Se não desse tempo de tomar banho, você ia. Você vinha do trabalho cansado, suado, catingando, mas vinha, porque você vinha adorar o Senhor. Mas onde está a tua paixão, meu querido? Onde está o teu coração hoje? Onde está o teu prazer? Querido, será que nós esfriamos espiritualmente? Será que nós perdemos esse verdadeiro combustível, esse fogo, já não queima mais dentro de nós? O que eu percebo muitas vezes, queridos, é muitos de nós assim. Muitos de nós já não levantam as mãos para adorar. Precisa sempre estar alguém dizendo: levante sua mão, coloque a sua mão no coração. E outrora você se ajoelhava, você se derramava na presença de Deus. Eu lembro no começo da minha caminhada, às vezes meus irmãos que eram mais antigos na fé,
e era dia de consagração, e eles começavam a dizer assim, rapaz, de manhã cedo, eles acordavam muito cedo, e eles já pegavam, cadê meu lenço? Porque tinha que levar o lenço, porque haveria choro naquela manhã. E quantos de nós perderam o prazer de chorar na presença do Senhor? Quantas vezes nós estamos deixando os nossos domingos de consagração para estar no futebol, para estar numa televisão, para estar numa rede? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver intensamente o louvor da glória dEle, viver o reino dEle na sua totalidade. E não é por falta de palavra, porque as palavras que são ministradas são palavras de fogo, de vida, mas muitas vezes o nosso coração se encontra travado, os nossos joelhos se encontram enferrujados. Mas há óleo de Deus nessa noite, há óleo de Deus nessa noite, para tirar toda a ferrugem, para tirar toda a sujeira, para tirar tudo aquilo que te impede de adorar novamente ao Senhor. Onde está o endereço do teu quarto de escuta? Onde está o endereço do teu quarto de escuta, minha amada? Que você orava pelo seu esposo, que você orava pela sua célula, que você orava pela sua família. E muitas vezes você se derramava, o seu chão era molhado de baba, porque era paixão que saía de dentro para fora. As tuas canções, os teus momentos de louvor, de adoração ao Senhor, onde você esqueceu, onde você deixou. Aqueles discípulos haviam deixado em Jerusalém, Quantos de nós, queridos, muitas vezes já não temos o prazer de servir a liberdade, de adorar verdadeiramente ao Senhor, de evangelizar, de sair pelas ruas? Tudo é uma canseira, é mais um encontro, é mais uma reunião, é mais um fardo, é mais uma vigília, é mais uma caminhada. Às vezes, queridos, de verdade, há um certo incômodo no meu coração. Quando nós temos alguns momentos de marcha, eu ainda percebo algumas pessoas tão distraídas, conversando entre si, estão como esses discípulos. Perderam o senso da visão de Deus para a liberdade, perderam o senso que Deus deseja manifestar a glória dEle na liberdade, e caminham pelas ruas como se estivessem fazendo uma caminhada, um camping, andando pelas ruas, quando na verdade eram para estar intercedendo, era para estar invocando o nome do Rei da Glória. Entende? Mas por que muitas vezes não estamos assim? Porque o nosso altar, muitas vezes, perdeu de ter a chama do Espírito Santo de Deus. Muitos altares já não queimam mais. Você entende? Muitos altares já não há chama, já não há mais fogo. Eu amo um texto de Levítico que diz que o sacerdote, ele colocava lenha dia e noite, para que o fogo nunca se apagasse, para que o fogo nunca deixasse de queimar. Qual foi a última vez que você colocou lenha nesse fogo? Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eu quero queimar novamente, eu quero te adorar intensamente, eu quero te adorar de forma extravagante? Qual foi a última vez, meu querido? Qual foi a última vez, meu querido, minha querida? Alguns altares já não estão mais em chamas, estão apenas com uma camada cinzenta. Você pode estar dentro de uma fogueira, mas sem ser brasa. Você sabia disso? Você pode estar dentro de uma fogueira, mas sem ser brasa. Você já pegou aquela experiência de fazer aquele churrasco, e você abanar, soprar, e parece que o carvão não pega de jeito nenhum? Muitos estão, queridos, dentro do altar, mas sem fogo de Deus. Mas eu quero declarar que nessa noite, aquele que tem olhos como chama de fogo, ele vai fazer arder novamente, ele vai fazer queimar o teu altar. Basta você invocar, basta você clamar, basta dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem, que o Senhor derramará fogo do céu, e o teu altar vai incendiar outra vez. Eu creio e eu declaro, eu creio.
vai queimar outra vez. Vai queimar novamente, queridos. Um altar, uma fogueira, ele tem pelo menos 3 finalidades. Um altar, uma fogueira, você vê no Antigo Testamento, que Deus, quando desejava fazer uma coisa, sempre Ele levantava, mandava os seus ministros levantar um altar. E o altar nada mais é do que pedras e uma fogueira queimando. E ele tem pelo menos 3 finalidades. A primeira delas é o quê? É o quê? Aquecer, como eu falei, para ter brasa, se você pegar, tirar uma brasa do altar, rapidamente, questão de minutos, ela já não aquece, ela já não tem mais fogo. Será que você ainda tem fogo? Será que você ainda queima mais uma vez? O altar, queridos, precisa estar queimando, precisa estar queimando, para que você possa aquecer. Outrora você era um fogaréu andando pelas ruas da liberdade. Você evangelizava, você falava do amor de Deus, você pregava, você levava oicós na célula, você discipulava. Hoje quem você aquece? Hoje quem você aquece com as palavras de vida eterna? Quem você tem aquecido? Será que você tem transferido, justificado para tantas outras pessoas? Você diz assim, eu não aqueço por causa disso, eu não aqueço porque minha célula está assim, eu não aqueço. Muitas vezes nós não aquecemos, porque nós não estamos no centro do fogo do Espírito Santo de Deus. Queridos, a fogueira ela também serve, dentro de uma floresta, se você for ler ou estudar a respeito disso, é uma técnica de sobrevivência, fazer fogueiras dentro de uma mata para afastar predadores, porque o fogo ele repele certos predadores. Se vem uma serpente, alguma coisa desse tipo, ela não chega, e você está ali conectado com a fogueira, ela não chega para te atacar, porque ela tem medo do fogo. O diabo, ele tem medo daqueles que estão ao lado do fogo do Espírito Santo de Deus. O fogo, ele te serve para te proteger das investidas de Satanás. Ele serve para te proteger das ciladas. Mas quantos têm caído? Quantos têm caído porque estão distantes da fogueira? Eles são presas fáceis de Satanás. É qualquer conversinha, é qualquer instigada de Satanás e rapidamente você cai. Qualquer proposta você cai. Mas por que você cai? Porque você não está na fogueira. Porque quando você está do lado do fogo, Satanás tem medo de se queimar. Ele tem medo de um crente que está em chamas. Ele tem medo de um homem que pega fogo no Espírito Santo de Deus. Ele tem medo. Ele tem medo. Ele não toca. Porque o fogo de Deus protege. Você lembra da história do povo de Israel atravessando? Você lembra do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho? Havia colunas de fogo em ambos os lados. E os egípcios, eles foram chegando perto, mas eles não puderam tocar, porque o fogo de Deus iria queimá-los. O fogo de Deus tem poder para queimar as armadilhas de Satanás. Você protege também a sua família. Quando você está na fogueira, queridos, as armadilhas de Satanás não funcionam na tua família. Não funciona na tua célula. As estratégias de derrubar o oicós, as estratégias de derrubar o novo convertido, as estratégias de derrubar o seu discipulador não colam. Porque o inimigo, ele vê o fogo do Espírito Santo queimando naquele que está dentro do poder de Deus, dentro da fogueira de Deus. Eita, queridos, o fogo ele também serve para o quê? Tem uma igreja em chamas aqui? Ele serve para quê? Iluminar, queridos. Ele serve para mandar as trevas embora. Quando você acende uma fogueira, rapidamente um clarão acontece. Muitas vezes nós não estamos assim. Nós não somos luz na vida das pessoas. Nós não somos um testemunho claro na vida das pessoas. As pessoas olham para nós e muitas vezes vê mais trevas do que luz.
Quando Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, para que as pessoas olhassem as nossas boas obras e glorificassem ao Pai do céu. Mas nós não estamos emitindo luz, e nós precisamos ter essa luz incandescente do Espírito Santo dentro de nós. Amém, queridos? A luz, ela traz direção. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés são a tua palavra, luz para o meu caminho. Muitas vezes você está caminhando sem discernimento, você está liderando o ministério sem discernimento, você está conduzindo ovelhas do Senhor sem discernimento, porque não tem luz, não tem revelação, não tem palavra de Deus, e você quer conduzir aquelas pessoas achando que está guiando pelo caminho certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Será que a tua lâmpada do teu pé está apagada, está queimada? Será que você tem querendo fazer um discípulo na base do teu braço, na base da chave de fenda do alicate? Não, você precisa de luz. E Ele é o Pai das luzes. Ele é o Pai das luzes. Dele vem toda a revelação do alto. Jesus disse: eu não posso fazer coisa alguma se não for do meu Pai. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, porque Ele é a luz do mundo. Entende? Ele é a luz, Ele é a própria luz. Você precisa estar conectado com Ele. Muitas vezes nós estamos vivendo um ambiente de religiosidade, no automático. O reino de Deus não é no automático, o reino de Deus é do sobrenatural. Entende? É do sobrenatural, não é no automático. Não é eu já sei liderar, já sei passar um louvor, já sei cantar uma canção, já sei ministrar uma célula, já sei fazer um processo de libertação. Basta seguir essas listas aqui, esses indicativos, os pontos 1, 2 e 3, está aqui, meu filho, jejua 2, 3 dias, eu jejuo 2, 3 dias. É preciso, queridos, nos conectarmos com o Senhor. Ele é o Senhor da seara, a obra é dele. A obra é dele. Se não nós tivermos revelação, nós estamos conduzindo as coisas apenas no superficial, no natural. Amados, a fogueira ela serve para quê mais? É o fogo que garante que uma comida vai ser bem preparada. Por acaso você compra uma carne lá no açougue e você deixa ela na panela, mas não liga o fogo e você já começa a comer? Quem é que faz assim? A menos que você seja oriental, acredito que não tenha nenhum aqui para comer comida cru, né? Todos nós ligamos o fogo, deixamos a comida queimar mesmo, não queimar literalmente, mas deixamos ela cozinhar bacana, ou se for um churrasquinho, né? Deixar pegar a brasa legal. Para quê? É um processo de preparação da comida. Porque se você não colocar no fogo, se você não aquecer, provavelmente há muitos germes, micro-organismos que vão fazer mal para o seu corpo. É um processo de preparação da comida. Sabe que isso nos fala, queridos? Sobre um processo de Deus de depuração, de limpeza. Há muitas coisas, queridos, dentro de nós e próximos de nós, ao nosso derredor, que são malefícios para a nossa alma. Mas o fogo é capaz de matar todo germe de Satanás. Todo germe espiritual maligno. Ele faz o processo de depuração, Ele faz o processo de limpeza, Ele faz o processo de queimar todas as raízes malignas do nosso interior. Mas se nós não estivermos no fogo, esse processo ele não acontece. Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, as tentações elas vêm, mas o Espírito Santo é que nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá força, porque Ele é dínamos, Ele é poder de Deus para vencer toda a tentação. Queridos, quando nós vivemos isso, nessa fogueira, nós somos agitados novamente, nós somos aquecidos novamente. Aqueles discípulos, eles estavam num processo de decepção, num processo de depressão espiritual,
Mas sabe de uma coisa? Sabe quem foi ao encontro dele? Jesus, o amado da nossa alma. Ele foi ao encontro dele, como ele está indo ao nosso encontro nessa noite. Ele vem ao nosso encontro para nos aquecer novamente com as suas palavras de vida eterna. Com as suas palavras de vida eterna. Essa história era parecida com a história de Pedro. Pedro, depois que Jesus morre, Pedro ele volta para a pesca. Ele volta para as suas atividades, ele volta para o seu reino, ele volta para o seu mundo, mais uma vez decepcionado, mais uma vez frustrado, mais uma vez triste. Mas Jesus, ele foi ao encontro de Pedro, aleluia! O Senhor, ele sempre vai ao encontro daqueles que são do seu amor, do seu propósito, do seu sonho, do seu projeto. Aleluia! Ele sempre vai ao encontro. E ele chega para Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? Ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro, ainda há paixão no teu coração. Ainda há paixão aí dentro de ti por mim. Ainda há paixão, ainda há fogo, Pedro. Ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Porque o Senhor vê, queridos, o Senhor vê o nosso coração. Ele vê o nosso coração. E Ele não apaga um pavio que fumega. O teu coração pode estar fumegando. O teu coração pode estar apenas com uma brasinha, mas Ele vem agitar novamente. Ele vem trazer fogo novamente. Ele vem trazer calor novamente. Ele vem trazer combustível novamente. Porque Ele é a própria vida. Ele vai dizer hoje, nessa noite, você vai poder sair desse lugar dizendo: porventura não queima o meu coração novamente, porventura o meu coração não arde novamente, porque Ele veio ao meu encontro, Ele me amou primeiro, Ele te quer, Ele te quer, Ele te quer. É tempo de voltar, queridos, é tempo de voltarmos ao Senhor, é tempo de voltar ao que mais? Pode ser mais forte? Ao propósito. Se você ler na sua Bíblia, no versículo 33, ele vai dizer o quê? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aqueles dois discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém e indo para uma cidade chamada Emaús. Deixa eu só te fazer a distinção entre essas duas cidades. A cidade de Jerusalém, queridos, é uma cidade considerada muito sagrada. As três principais, maiores religiões, tanto os cristãos, os muçulmanos e os judeus, eles consideram a cidade de Jerusalém como uma cidade sagrada. Foi a cidade escolhida por Deus para ser o palco da maior história, do maior evento da história, que foi a morte e a ressurreição do seu filho. Foi o cenário, queridos, mais importante da história, aconteceu na cidade de Jerusalém. Deus escolheu essa cidade, mas sabe de uma coisa, muitas vezes nós estamos nos distanciando dessa cidade. A cidade de Emaús, quem era Emaús? Se não tivesse esse texto na Bíblia, provavelmente nem eu e você conheceríamos essa cidade. Mas essa cidade representa a cidade da decepção, porque enquanto que a cidade da paixão é a cidade de Jerusalém, a cidade de Emaús é considerada a cidade da decepção. E quantas vezes, queridos, nós estamos deixando a cidade das promessas de Deus, e os nossos pés estão nos levando à cidade da decepção, à cidade da frustração, à cidade do engano, à cidade do erro, à cidade que não é o propósito de Deus. Porque lá em Jerusalém estava o propósito de Deus. Entende isso? Em Jerusalém estava o propósito de Deus. Talvez você lendo esse texto, ou já ouvindo esse sermão outras vezes, alguém tenha te dito assim: os discípulos de Emaús. Eu particularmente nesse momento eu não quero chamá-los de discípulos de Emaús. O entendimento que eu tenho nesse momento é que esses discípulos eram discípulos de Jerusalém. Eram discípulos da promessa. Eram discípulos do sonho de Deus, eram discípulos do projeto do Senhor,
mas eles estavam a caminho de Jerusalém. Mas o Senhor interrompeu os seus projetos pessoais, para que eles pudessem voltar a viver os sonhos e as promessas de Deus. Aqueles homens que eles estavam buscando os seus projetos, talvez daquele momento pessoais, os seus sonhos pessoais, os seus objetivos, mas muitas vezes Deus ele vem e diz assim: é tempo de voltar. Aleluia! É tempo de voltar. Eu não sei quais têm sido os teus sonhos, os teus projetos, eu não sei qual é a direção que você tem caminhado, mas se você tem ido a Emaús, o Senhor te diz nessa noite: é tempo de voltar. Aleluia! É tempo de voltar. Mas não importando muito bem isso, eu não quero me concentrar se eles eram de Jerusalém ou de Emaús, porque na verdade, queridos, o que nos define não é o nosso endereço, mas qual é a nossa missão. Aleluia! Qual é a nossa missão? Porque ainda que eles fossem de Emaús, a missão deles estava lá. Quando o Senhor ele vem ao nosso encontro, Ele nos arrasta, Ele nos atrai não ao endereço, mas ao projeto, ao propósito, à missão. Aleluia! Você compreende isso? A missão, porque você pode morar em determinado bairro, mas a tua missão é outra. Onde está o teu coração? Teu coração precisa estar na tua célula, entende? Entende isso? Teu coração precisa estar na tua célula. Se o teu coração estiver no teu emprego, estiver necessariamente, eu não estou dizendo que essas coisas elas não são importantes, entende? A sua família, os seus projetos, os seus sonhos, eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas o teu coração de fato precisa estar no teu projeto, porque o Senhor disse assim, aqueles que deixarem casa, pais, mães, famílias, por amor do meu reino, receberão 100 vezes mais em vida, entende? Nós precisamos olhar assim. Mas então o que faz, Adeilson? O homem ele deixar o seu propósito, o seu projeto. O que é que faz um homem deixar o seu chamado? O que é que faz? Amados, a falta de fé, quando nós perdemos a fé, nós perdemos o quê? O texto ele nos conta o seguinte, o texto ele nos conta que aqueles discípulos de Emaús, eles tiveram várias oportunidades de crer. Diz a mensagem que as mulheres chegaram para eles, diz o texto assim, é certo que as mulheres elas chegaram para nós, falando que ele havia ressuscitado, mas eles não acreditaram. É certo também que elas disseram que os anjos, eles tiveram tido visão de anjos, mas eles não acreditaram. É certo que alguns apóstolos também viram o Senhor, mas eles não acreditaram. É certo que as escrituras expressamente declararam, mas eles não acreditaram. Por isso que o Senhor falou, tardos de coração para crer em tudo aquilo que dizem as escrituras. A falta de fé, queridos, a incredulidade. Deus tem te dado palavra, Deus tem te dado revelação, Deus tem te trago direção, Deus tem te mostrado a rota, o caminho, mas para onde você tem ido, para onde você tem caminhado? A incredulidade nos leva à ruína. Se aqueles discípulos continuassem seguindo aqueles mesmos passos, jamais experimentariam a manifestação da glória de Deus em Jerusalém. Onde está o teu chamado? Onde está o teu ministério? Onde estão as tuas armas? Onde está a tua liderança? Onde estão os teus discípulos? Onde está a tua voz profética? Onde está tudo aquilo que Deus te concedeu? Isso é o teu chamado. Muitos abandonaram o chamado de Deus, abandonaram a célula, abandonaram ministérios, abandonaram aquilo que Deus te colocou nas tuas mãos. O encargo, queridos, isso é dom de Deus, é dádiva de Deus, não vem de nós. Você entende isso? Mas eu quero te dizer uma coisa, a tua missão ainda não acabou. O Senhor dos Exércitos, Ele te espera de volta ao combate. Pegue as tuas armas e volte a lutar.
Volte a lutar, você faz parte do exército do Senhor. Ele te chamou e Ele te ordena: vai, marche, caminhe, lute, 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 guerreie, guerreie, eu estou contigo. Deus deseja levantar um poderoso exército nesse lugar. Deus deseja aquecer o coração da sua noiva, o coração da sua igreja, para que lute arduamente, apaixonadamente por Ele. Mas é tempo, queridos, de voltar mais uma coisa. Eu queria que você dissesse bem forte: voltar à unidade. Diz esse mesmo versículo 33, que na mesma hora, voltando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. A igreja de Jesus, nessa história, nesse contexto, ela estava em Jerusalém. Diz esse mesmo versículo que eles estavam em Jerusalém. Os 11 estavam em Jerusalém. Eles enfrentaram a mesma crise, a mesma tribulação, o mesmo problema, a mesma dificuldade que aqueles dois. Mas eles decidiram permanecer unidos. É muito provável que eles ainda continuavam esperando o cumprimento da promessa. Então os 11 permaneceram congregados, e aqueles dois resolveram partir. Aqueles dois resolveram seguir a sua rota, o seu caminho, embora passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. Quantos de nós, por qualquer motivo, qualquer decepção, qualquer frustração, já estão abandonando? O discipulador que gastou a vida dele, a hora dele na sua vida, e você diz que não quer mais. Você resolve partir, você resolve seguir o seu caminho. A congregação que investiu na sua vida, que te tirou das drogas, que te tirou do alcoolismo, que te tirou da prostituição, que orou, que pagou um preço pela sua vida, e você simplesmente vai embora. A congregação, o povo que investiu em você, investiu na sua vida, e às vezes qualquer briguinha, qualquer situação no WhatsApp, você sai, você diz assim: não, eu não quero mais. Você pega e sai do WhatsApp, sai da célula, abandona. Isso, queridos, muitas vezes nós fazemos pressão da família, relacionamento, entretenimento. Muitas coisas, queridos, têm nos afastado da unidade. Muitas coisas têm nos afastado da verdadeira unidade. Estar ao lado, vamos ler juntos? Estar ao lado. Eles estavam aqui, lado a lado, juntos, mas isso nem sempre é unidade. Se não houver propósito de Deus, não é unidade. É apenas uma junção de pessoas. Se não houver propósito de Deus, não é verdadeira unidade. Porque o importante é o quê? Você está unido ao propósito de Deus? A pessoa com quem você convive, a pessoa com quem você se relaciona, seja virtualmente, seja fisicamente, ela te leva ou te distancia do propósito de Deus? Ela te aproxima do fogo de Deus ou ela te leva a um esfriamento espiritual? Nós somos seduzidos por relacionamentos atraentes, mas muitas vezes que nos distanciam do propósito de Deus. E isso não é a unidade que Deus deseja estabelecer nas nossas vidas. Aqueles homens, eles estavam unidos nesse sentido, caminhando juntos. Mas qual era o teor da conversa? Era lamento, era decepção, era tristeza, era frustração, era murmura, era reclamação. Com quem você está unido? Nós somos a igreja do Senhor, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia? Então, Jesus que instituiu a igreja, queridos, e a igreja, essa palavra igreja, ela vem do grego, vem da palavra eclésia, que significa reunião, assembleia. Tem como ter uma reunião com uma só pessoa? Você consegue fazer uma reunião consigo mesmo?
rapaz, eu vou marcar uma reunião aqui. Adeilson, te espero sábado, 7 horas da manhã, para a gente conversar. Eu marcando comigo mesmo? Só se eu estivesse tomando um Gardenal. Não acontece. A reunião, queridos, ela precisa de um povo, precisa de uma junção de pessoas. Então a igreja é isso, ela é uma eclésia, é uma reunião com propósito, não é apenas uma aglomeração de pessoas. O seu ministério é apenas uma aglomeração de pessoas? Ou ela é ligada com o propósito de Deus? A sua célula, a sua supervisão é apenas um aglomerado de gente? Ou ela tem como destino edificar e evangelizar? Unidade é ligação de alma. Amém? A sua alma está ligada com a sua liderança? A sua alma está verdadeiramente ligado? Ou você quer acreditar assim, ó, epa, pode contar comigo, mas no outro dia já não pode contar. Diz assim, estou dentro, mas na semana seguinte estou fora. Isso não é ligação de alma. Ligação de alma, ela não tem prazo de validade. Aleluia. Ligação de alma não tem prazo de validade. Quando Jonatas se uniu com Davi, eles não estabeleceram um prazo de validade. Eles não disseram assim, olha, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Não. Se aconteça o que acontecer, nós temos um pacto, nós temos uma aliança. Você está unido com a sua célula, você está unido com o seu discipulador, você está unido com a liderança geral da nossa igreja. Você está unido com a visão, ou você tem criado mais uma visão? A junção de duas visões é divisão. Uma casa que tem duas lideranças, ela não subsiste, mas muitas vezes nós estamos travando um cabo de guerra com o nosso discipulador. Não, eu penso que é assim. Não, porque na igreja que eu me congregava era assim. Porque eu acho que é desse jeito, é disso, é daquilo outro. Não se permite ser amoldado, não se permite se aliançar verdadeiramente. Muitas vezes, queridos, nós precisamos derrubar o nosso ego, derrubar a nossa inteligência, derrubar aquilo que nós achamos que nós sabemos, para verdadeiramente nos conectarmos com a alma do outro. Amém? É como um casamento, não é verdade? A Bíblia diz que quando um homem, ele se casa com uma mulher, ele se torna um quê? Uma só carne. Você é casado verdadeiramente com essa igreja? Amém? Eu senti assim uma certa insegurança, eu acho que é porque eu peguei você de surpresa. Você é casado verdadeiramente com essa igreja em Juvencio Filho? Você é casado verdadeiramente com a sua célula? Você é casado verdadeiramente com a sua supervisão? Você é casado verdadeiramente com o reino de Deus? Então jamais se separe, aleluia. Jamais se separe, que nem a morte nos separe, em nome de Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós estamos vivendo em um ambiente como Tiago descreveu. Tiago capítulo 4, ele vai falar diz assim, olha, vocês estão explicando por que há guerras, por que há contendas, por quê? Porque muitas vezes nós estamos querendo viver dos nossos próprios deleites. Nós queremos viver os nossos deleites, as nossas vontades, os nossos desejos pessoais. É por isso que existem as guerras, as contendas, as divisões. Porque nós não valorizamos o outro. Nós não enxergamos a importância do outro. Nós subestimamos a capacidade do outro, nós nos achamos melhores do que o outro. Não, é porque o outro tem oportunidade. É porque o outro é mais favorecido. É porque o outro é mais presenteado. É porque o outro é mais lembrado. Mas é porque nós estamos buscando os nossos deleites, as nossas vontades pessoais, o nosso ego ser alimentado, a nossa satisfação ser aumentada. Isso não é unidade, isso não é o reino de Deus. Nós buscamos os primeiros lugares, nós buscamos ser vistos, ser aplaudidos, ser lembrados, ser reconhecidos, e que o outro fique para trás, que eu cresça e que o outro diminua. Muitas vezes nós estamos achando assim, porque a nossa célula, a minha célula descobriu a fórmula da multiplicação,
mas eu vou ficar aqui essa fórmula só para mim, porque se a célula de Vitor souber, meu Deus, daqui a pouco o Vitor está explodindo na liberdade. Não, deixa que eu primeiro cresça, que eu multiplique, que minha supervisão cresça, que meus discípulos avancem. Isso é o pensamento de Satanás, porque Satanás que quer causar rebeldia, divisão, contenda, ciúme, inveja. É isso que estava no coração de Satanás. Foi por isso que ele caiu e levou uma legião com ele. Todo desunido, queridos, ele não tem satisfação nos seus lábios, só há lamúria, ele nunca celebra, ele nunca comemora, ele nunca elogia, só há queixas e reclamações. Mas ele também nunca prospera. Você já viu um desunido prosperar? Ele não prospera, porque uma casa dividida, ela não subsiste. Será que você tem os lábios assim? Os lábios manchados de inveja, uns lábios manchados de ciúme, uns lábios manchados de desonra, de rebeldia. Pode ser que alguém de nós, eu creio que não, porque eu vejo essa igreja sempre muito unida, sempre muito selada pelo selo da unidade do Espírito Santo de Deus. Eles vivem numa só visão, num só propósito, numa só fé, creem num só Senhor, estão ligados de alma. Mas quando Isaías ele se encontrou num povo assim, ele disse assim: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, e eu estou num povo de lábios impuros. Mas sabe o que Deus falou para ele? Eu tiro uma tenaz, eu tiro uma brasa viva do altar, e eu purifico os teus lábios novamente. E nessa noite Deus deseja trazer purificação de unidade, purificação, quebrando com todo espírito de dissensão, todo espírito de discórdia, todo espírito de desunião. Deus não deseja, queridos, construir altares quebrados, rachados, minados por divisão. Um altar quebrado, ele não queima. Um altar, a primeira coisa que Deus ele deseja, ele colocar em ordem. Ele diz: põe em ordem o altar. Se nós queremos lá na frente, no primeiro ponto, sermos aquecidos, se nós queremos lá no segundo ponto, nós vivermos no propósito, nós primeiro precisamos estar em ordem no nosso altar com unidade. Amém? Eu declaro isso na vida dessa igreja, que essa igreja ela vai crescer, ela vai prosperar, ela vai crescer como ela nunca cresceu. Eis que vem dias, diz o Senhor, que a prosperidade será abundante. Eis que vem dias, diz o Senhor, que a glória será ainda maior, que os rios abundantes estarão nesse lugar, que o fogo nunca vai deixar de queimar, que a glória da casa será maior do que a da primeira, que o rio de Deus vai fazer prosperar, que o poder de Deus vai ser manifestado de forma extraordinária nesse lugar. Eu creio porque o Senhor te visita nessa noite, e Ele aquece o teu coração, para que você possa dizer: o meu coração volta a arder, o meu coração volta a queimar, o meu coração volta a arder. E eu declaro nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que o seu coração vai arder novamente, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nesse lugar. O poder de Deus, ele vem aquecer novamente nesse lugar. Faça queimar, Senhor, faça avivar a tua obra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é fogo consumidor. Coloque-se de pé nessa hora e declare que o Senhor é fogo consumidor, e Ele vem queimar novamente. Não importa quão distante você esteja, não importa quão frio, quão congelado esteja o seu coração, Ele faz acender o fogo novamente, Ele faz queimar, porque Ele é fogo, Ele é fogo, Ele é fogo. O Senhor derrama com a tua glória. Invada, Senhor, cada... Eu te peço da tua visitação, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, como no dia de Pentecostes, Senhor, que o Senhor encontrou aquela igreja unida, que ela encontrou aquela igreja clamando, que ela encontrou aquela igreja clamando: aviva-nos, aviva-nos. E diz a palavra que veio um vento impetuoso naquele lugar. Veio um vento impetuoso, e como chamas de fogo,
avivaram a obra, avivaram, fizeram queimar. E nessa noite é noite de fogo, é noite de poder, é noite de derramamento do Espírito Santo de Deus. Ere canta sobre nós.